Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um capítulo do nosso podcast, do LajeCast. Nós estamos aqui com a doutora Lívia Doria, que é coordenadora do Laboratório de Motilidade e chefe do departamento do ambulatório, de esôfago do Roberto Santos e também preceptora no UPS, no Hospital Universitário Edgar Santos, o qual alunos da UFBA, comparecemos. Nós estamos aqui para falar um pouco sobre dispepsia e refluxo. Então, a gente vai passar a palavra para a doutora Lívia, que vai esclarecer um pouco mais para a gente o que seria, né, essa dispepsia, o que seria o refluxo, como que normalmente, no popular mesmo, como os pacientes vão referir que estão com sintomas dessas duas condições, para a gente entender melhor. Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite da LAGE, dizer que é um prazer estar aqui com vocês hoje, parabenizar pelo trabalho. Esse tema é bem interessante porque surge sempre essa dúvida quando a gente encontra um paciente com sintomas digestivos. Na verdade, os sintomas da doença do refluxo são sintomas típicos, são caracterizados por pirose, que é queimor atrás do tórax retroesternal, e a regurgitação, que é o retorno do conteúdo gástrico. Enquanto que a dispepsia é um desconforto relacionado à digestão, à alimentação, desconforto ao se alimentar, a sensação de empachamento, de plenitude, com dor ou desconforto associado, muitas vezes com a sensação de queimação no estômago, que é diferente do queimor retroesternal, que é o sintoma típico do refluxo. E o termo dispepsia se refere à alteração da digestão, que é como os pacientes geralmente dizem. Eles chegam para a gente com essa sensação de que está queimando, está sentindo queimação, ou que está com dor ou desconforto epigástrico. Então, diferenciar esses dois quadros muitas vezes é difícil, e a gente precisa entender se a queimação é relacionada à parte gástrica ou a queimação ascende na região do tórax, que nos ajuda a diferenciar um pouco em relação à doença do refluxo e à dispepsia. Perfeito, doutora. Essa diferenciação é realmente muito importante para um plano terapêutico, umas recomendações mais adequadas para esse paciente, mudanças de hábito de vida e por aí vai. E eu só queria entender um pouco mais, acho que o pessoal de casa também, se existe um nexo causal, né? Uma relação entre a demora do diagnóstico, porque a pessoa acha que, não, tô com uma queimação aqui no estômago, vou comer um biscoito de água e sal, vou tomar um leite, um suco de couve, todas essas receitinhas populares que a gente vai abordar um pouco mais à frente, e com isso empurrando com a barriga, né? Procurar um atendimento, procurar ver o motivo daquele sintoma ter aparecido. Se existe uma relação dessa demora e da pessoa só procurar quando realmente está com um sintoma mais grave, mais agravado, questão de epidemiologicamente falando. Na verdade, os sintomas esporádicos de queimação de azia, de a sensação de retorno do alimento para a região do tórax é comum na nossa população. Em inquérito populacional é descrito que 12 a 20% da população vai ter pelo menos uma vez na semana algum desses sintomas. Quando esses sintomas começam a ficar mais frequentes ou mais intensos, que chama a atenção e muitas vezes é aí nesse momento que o paciente procura assistência médica. Entretanto, como você comentou, eventualmente o paciente faz uso de medicações caseiras ou medicações que até os colegas ou os vizinhos indicaram por conta própria, e eventualmente reduz a alimentação, mas não tem uma mudança da qualidade da alimentação, e isso posterga a assistência de saúde e o diagnóstico precoce. Muitas vezes, quando esses sintomas são esporádicos ou acontecem após abusos alimentares, isso pode eventualmente fazer uso dessas mudanças na alimentação, ou usos de chás, como se faz. Entretanto, quando os sintomas começam a ficar numa frequência maior, precisa procurar assistência, que pode postergar um diagnóstico que muitas vezes se confunde. Na verdade, tanto a dispepsia quanto sintomas de refluxo existir outras patologias que podem gerar esses mesmos sintomas. Então, saber do que se trata é fundamental. Perfeito. Agora a gente vai para a nossa segunda pergunta. Oi, boa noite, doutora Lívia. A próxima pergunta é justamente em relação a esses sintomas, né?
quais seriam os principais alimentos e até os hábitos de vida mesmo que vão desencadear ou predispor a toda essa sintomatologia do paciente com refluxo, por exemplo? Boa noite, Matheus, tudo bem? Então, existem alguns hábitos que podem predispor a sintomas digestivos, especialmente sintomas do refluxo, como comer muito rápido, refeições muito copiosas, em grande volume, refeições ricas em alimentos gordurosos, em fritura, excesso de ingesta alcoólica, todos esses tipos de comportamento na alimentação podem precipitar refluxo, principalmente em quem tem tendência a ter. Eu uso, eventualmente, além da alimentação, quem faz uso frequente de anti-inflamatório também tem que ter o cuidado, não em relação só ao refluxo, mas em relação a sintomas gástricos, como a dispepsia que você comentou antes. Então, é importante saber, assim que acontece algum sintoma, fazer uma avaliação para entender se isso é uma coisa pontual ou se tem algum processo patológico atrás disso. Boa noite, doutora Olivia, que é Thalita. E a gente queria saber, né, quando que é que a dispepsia ela é considerada perigosa e quando vai ser necessário, né, fazer uma investigação por via da endoscopia. Então, a dispepsia, na verdade, ela é um termo, é até uma terminologia grega, como eu comentei, relacionada à digestão, mas, assim, esses são vários sintomas que compõem a dispepsia, desde sintomas de queimor gástrico, queimor no estômago, a sensação de empachamento, de plenitude, náuseas, às vezes a sensação de eructação excessiva, que está rotando muito. Então, várias patologias que cursam com essas manifestações, então o diagnóstico diferencial é amplo. Pacientes que têm autoestima de sintomas de alarme, são pacientes que têm perda de peso sem causa explicada, ou que apresenta vômito, dificuldade de engolir, que a gente chama de disfagia, ou a paciente tem um histórico familiar de câncer do estômago ou de esôfago, esses pacientes merecem uma investigação com endoscopia. Pacientes também com histórico de cirurgia e sintomas de uma idade mais avançada, são pacientes que também merecem ser avaliados. Quem tem dor torácica, esses sintomas associados à dor torácica são pacientes que precisam fazer uma endoscopia e não devem postergar essa avaliação. Em vez de ficar usando medicações caseiras ou sintomáticos, precisam fazer uma avaliação médica. Então, doutora, Eu só queria justamente fazer um nesse pequeno ponto. comentário. Então, desculpa te interromper, mas Pode só ir. para o pessoal conseguir entender mesmo, a dispepsia por si só, a senhora mesmo comentou, cerca de 12% a 20% da população vão ter algum tipo de sintoma uma vez na semana, esporádico. Mas quando esse sintoma passa a ter uma certa frequência ou acompanhado de uma história familiar mais preocupante, é que vai guiar o nosso raciocínio para uma investigação mais aprofundada, né? Isso, na verdade, nós nos guiamos em relação à conduta de exames invasivos baseado nesses sintomas de alarme, que são sintomas que eu comentei, ou na Sim, idade. Como a endoscopia não é um exame tão fácil de se conseguir, né? Então a gente acaba triando os pacientes que têm algum risco de ter uma doença ou mais séria, ou que precisa de um diagnóstico diferencial importante. Então a gente não costuma fazer endoscopia em todo paciente que tem dispepsia. Eventualmente, como eu comentei, se você faz um abuso alimentar, vai para um jantar, sai da sua rotina alimentar e sente o desconforto, sendo uma coisa pontual, não há necessidade de fazer endoscopia. Mas se sintomas estão persistentes, ou fez até um teste terapêutico com medicação indicada por algum médico e não melhorou, ou ainda tem qualquer desses fatores de risco, principalmente se esses sintomas surgem na idade avançada, eles merecem uma investigação endoscópica para fazer um diagnóstico diferencial. Várias são as causas, desde gastrite, úlcera, alterações relacionadas, que a gente chama hoje de dispepsia funcional, que são sintomas relacionados, sintomas digestivos relacionados, desencadeados pelo estresse, que entra no diagnóstico diferencial. Nós temos também o H. pylori, que é uma bactéria chamada Helicobacter pylori, que é frequente no nosso meio, que causa lesões gástricas e duodenais e podem cursar com sintomas dispépticos quando está causando alguma lesão no aparelho digestivo. Então, entra com diagnóstico diferencial e a gente precisa fazer uma investigação, principalmente nos pacientes que têm fatores de risco, pacientes que usam anti-inflamatório por outros fatores, ou por conta de doenças reumáticas crônicas, ou por pós-trauma e usa mais do que deveria, de uso prolongado. Então, esses pacientes também merecem investigação. Chamar atenção também para pacientes tabagistas. Esses pacientes têm um risco maior de ter doenças pépticas, então merecem também ser avaliados. Então, a gente usa critérios para definir a necessidade de endoscopia logo na primeira avaliação
ou após uma avaliação inicial, um curso de medicação, para ver se o paciente alivia, e se não melhorar, também a necessidade de fazer uma investigação mais aprofundada. Certinho. Deu para a gente entender muito melhor agora. Dê seguimento aí, Matheus. Desculpa te interrompido mais uma vez. Tranquilo. Então, a próxima pergunta é justamente sobre essas curas populares que a doutora tinha falado, que muitas vezes o paciente acaba escutando, né, o que um vizinho fala, um amigo ou até um familiar, e acaba atrasando um pouco a busca pelo atendimento médico especializado. Então, para a gente desmistificar um pouco isso, a gente trouxe aqui algumas curas que a gente escuta falar no popular para pirose na popular azia, como é conhecida. Por exemplo, dizem que leite cura azia, que suco de alface ou suco de couve, como o Lucas falou no início, também poderia curar. E um hábito também de deitar para o lado esquerdo na hora de dormir pode melhorar o desconforto estomacal. Essas informações procedem do que é dessas aí, o que é verdadeiro e o que é falso, doutor? Então, a gente sabe que, eventualmente, alguma dessas condutas, em relação a essas medidas mais naturais, podem ter um alívio temporário da sensação de queimação, especialmente. Entretanto, não são suficientes para manter o pH do estômago ou do esôfago a um nível que consiga permitir uma cicatrização. E, muitas vezes, quando o paciente faz uso frequente, tem sintomas recorrentes e lança a mão desses artifícios, sem procurar uma avaliação adequada, ele posterga um diagnóstico, porque o paciente melhora temporariamente, ele acha que está melhor, e aí volta a fazer ou cometer os mesmos hábitos alimentares, ou eventualmente manter o uso anti-inflamatório, por exemplo, como eu comentei, e demora para procurar assistência, o que a gente fala que mascara muitas vezes o diagnóstico. Então, em relação a essas, tanto o leite quanto a couve, são medidas paliativas, mas não fazem com que haja a cicatrização da mucosa, nem esofágica, nem gástrica. Enquanto dormir do lado esquerdo é um cuidado que a gente orienta em pacientes que têm a doença do refluxo, principalmente além das medidas de não comer após e deitar após, mas também deitar do lado esquerdo naqueles pacientes que têm sintomas de refluxo noturno. Isso sim tem uma evidência de que pode melhorar nos pacientes que têm a doença do refluxo. Perfeito. E agora, para finalizar, eu acho que acabou já adiantando um pouco, seria mais uma questão de recomendações, mudanças de hábito de vida que são interessantes. Eu já posso adiantar que a cessação do tabagismo, abuso de bebidas alcoólicas, mas um fechamento mesmo sobre o tema e uma mensagem para o público. Em relação às medidas comportamentais, uma coisa que a gente tem frisado cada vez mais, porque tem sido uma epidemia, né, não só no Brasil como no mundo, um controle do peso, em quem está ganhando peso, então controlar o peso, ter uma dieta mais saudável, mais equilibrada, menos gordurosa, evitar frituras, evitar comer de forma copiosa, em grandes volumes, fracionar a alimentação, aumentar a quantidade de fibras, de alimentos, de verduras, saladas, isso de um modo geral, não só para a doença do refluxo, para a dispepsia, mas com uma dieta saudável. Cessar o tabagismo, né? Então parar de fumar em quem fuma, que é um hábito prejudicial não só para a parte digestiva, mas como várias outras causas de câncer, inclusive. Tentar fracionar a dieta e evitar também deitar, principalmente após a refeição. Então, a recomendação é que se deite 2 a 3 horas após uma refeição, principalmente à noite, para evitar refluxo e quem tem predisposição a ter isso do refluxo. Em relação a uma mensagem, a mensagem que eu acredito que é importante a gente passar para as pessoas é que não posterguem o diagnóstico de sintomas recorrentes. Pacientes que têm sintomas persistentes, que não melhoram com uma orientação que foi dada inicialmente, às vezes até num posto de saúde, numa assistência inicial, no acompanhamento frente a um médico do posto, ou um médico da família, pessoas que têm esses sintomas, que mudam o padrão dos sintomas, principalmente se tem históricos familiares, doenças digestivas, ou ainda se tem fatores de risco, como eu comentei, se fumam, se usam anti-inflamatórios, são pessoas mais idosas, se tem esses sintomas que nos preocupam, como anemia, algum sangramento digestivo, dor retroesternal, se tem dificuldade de engolir, então esses pacientes merecem uma investigação, merecem uma consulta com um médico inicialmente para fazer uma avaliação, se definir a necessidade ou não de investigar mais aprofundado, possivelmente com endoscopia, se for o caso, mas eles não podem ficar só se automedicando. Então, a orientação é você se atentar para os seus sintomas, perceber se esses sintomas estão frequentes, recorrentes, ou se pioram, se intensificam, para procurar assistência médica.
Certinho, doutora Lívia. Uma mensagem super importante para todos. Não negligenciar a sua saúde, uns hábitos de vida mais saudáveis. E acho que foi isso. Agradecer muito a sua presença hoje, por ter sanado nossas dúvidas, inclusive a minha. E um abraço a todos os nossos ouvintes e até o nosso próximo episódio. Eu que agradeço a você pela oportunidade. Um abraço a todos.